Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, soubemos que anteontem foi postado na internet um vídeo difamatório, né? E só soubemos ontem, porque aqui é uma zona rural e acabou a energia, então não pudemos responder logo, esclarecer logo as pessoas sobre esse assunto. Então, ontem foi postada uma resposta bem feita, um áudio bem feito, não tem nada a corrigir, mas como é curto, para as pessoas às vezes fica um pouco difícil de entender, tendo um áudio mais explicado, mais detalhado, talvez as pessoas compreendam melhor, né? Então, uma das principais vítimas desse ataque foi Dom Tomás de Aquino, então por isso coloquei esse título, mas é realmente um vídeo que joga lama na reputação principalmente de 4 pessoas: Dom Tomás de Aquino, Dom Williamson, Dom Lefebvre e um padre que foi um padre da fraternidade, cujo nome não interessa saber o nome. E a acusação que eles indiretamente fazem a Dom Lefebvre, porque Dom Lefebvre que ordenou esse padre. É como se ordenar fosse causa de um pecado de uma pessoa. Então, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos, um dos 12 o traiu, né? Então, Nosso Senhor é culpado de Judas ter traído? Não, né? Tem o antes e o depois, né? Antes, na hora que ele elegeu, ele era bom, depois se tornou mal. Então, se Dom Lefebvre ordenou uma pessoa que depois vai cometer um pecado grave, um escândalo, Dom Lefebvre não é culpado? Não há dúvida que no seminário o candidato, o seminarista, é observado, né? Mas muitas coisas podem acontecer. Ele pode ter sido falso, né? Então ele desconfessava, ou então ele se esforçava por melhorar durante o tempo do seminário, e o padre superior achou que, Dom Lefebvre, o padre superior acharam que ele havia se convertido, havia mudado, fazia esforço para mudar, tinha uma promessa, uma esperança de que ele seria um bom padre depois, né? Pode ser também que é um defeito que ele foi adquirindo depois de ordenado, durante o seminário não tinha esse problema, né? Tudo são possibilidades. O fato é que, evidentemente, que Dom Lefebvre não iria ordenar um rapaz que já tinha esse problema, né? Então, é uma queda posterior, evidentemente posterior, é um pecado posterior à sua ordenação, né? Que não tem nada a ver com a pessoa de Dom Lefebvre. Muito bem. Dom Williamson, sim, então sobre essa acusação que esse vídeo lança, né, como se fosse acobertar o pecado do padre. Então, há uma diferença em acobertar o pecado e receber o pecador arrependido, né? Acobertar o pecado é se tornar ciente do pecado da pessoa e não procurar que ele se arrependa, não procurar que o pecado seja reparado e deixar a pessoa como está e pronto. Não é o caso. Não é o caso. É o fato de um pecador se arrepender e ser recebido, né? Sem uma aprovação do seu pecado. É o caso de, por exemplo, Santa Maria Madalena, uma santa que foi morta para guardar a castidade. Então o rapaz que a matou foi preso, né? Foi punido pela lei, mas ele se arrependeu. Maria Gorete, desculpe. Santa Maria Gorete, ela é mártir da castidade, e o rapaz que a matou se arrependeu, mas ele foi preso e tinha que ser, né? Uma coisa é se arrepender diante de Deus, estar com a consciência tranquila pelo fato de ter pedido perdão a Deus, de Deus ter perdoado, mas diante dos homens tem que cumprir uma pena, né? Então, mas ele já estava perdoado diante de Deus, né? Já estava perdoado. Então o caso é que
a pessoa estar perdoada, já não tem diante de Deus. Tem que receber uma pena, né? Mas diante de Deus não tem mais problema. Nossa Santa Maria Madalena, por exemplo, era uma mulher perdida. Nosso Senhor, segundo alguns, é a mesma mulher que foi apresentada como criminosa desse pecado e seria morta pela lei. E Nosso Senhor pergunta: aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra. Ninguém jogou. E Nosso Senhor disse: vai e não peques mais. Vai em paz, não peques mais. Então, para lembrar também que não é só o pecado contra o sexto mandamento que é um pecado. Outros pecados graves, como por exemplo, havia na França um mosteiro de freiras, Port-Royal. Elas eram, diziam, puras como anjos e orgulhosas como demônios. Então, não basta a pureza. Há um pecado de orgulho grave também, não é? Bom, então, essas pessoas que queriam matá-la, eles tinham pecado também, não é? Então, tem que ter cuidado com isso, porque uma pessoa que comete um pecado grave pode se arrepender, pode mudar de vida, e não é só esse tipo de pecado que existe, não é? Santa Maria Madalena, no final da vida, ela ficava numa gruta, né? Ela então se arrependeu, se converteu e penitenciou a sua vida, né? Ela chorou seus pecados nos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os fariseus que estavam naquele momento dizem: como Jesus pode tocar uma mulher perdida? Não se podia tocar, né? Os judeus proibiam. Mas eram toques de arrependimento, as lágrimas, os cabelos, pedindo perdão, né? Então, depois, esse vídeo é calunioso, acusa coisas falsas, mas também então, é uma maledicência com um acréscimo de maldade. Mas a própria maledicência, vamos supor que algumas coisas são verdadeiras, nem tudo. Mas mesmo a maledicência é um pecado, porque não se pode ficar falando mal das outras pessoas sem motivo grave, necessidade grave, deve ser dita com quem de direito, né? E se a matéria é grave, e se difama o próximo, sem necessidade, sem com quem de direito e com a matéria grave, é um pecado grave. Então não se pode ficar difamando as pessoas. Então, uma coisa que entrou no domínio público, na França, na televisão, não tem o seu direito de passar para outra língua, para outro país, se nesse país não estava ainda no direito público, né? Então, se todos na França já sabiam, mas as pessoas do Brasil não sabiam, então as pessoas não tinham o direito de transferir esse vídeo da TV francesa para o Brasil, traduzir, sob o pretexto, não, já estava no domínio público. Não estava no domínio público, não no Brasil. E poderia-se dizer, Dom Viganò fica falando de pecados que houve, que ele conhecia publicamente. No entanto, no começo ele falava com quem de direito, que era o Papa Francisco, e não teve resultado nenhum. Anos atrás ele já tinha falado, agora que veio à tona na divulgação no público. Então agora o Dom Viganò fala publicamente, porque todos já sabem do que aconteceu. Então lembrar, né, que todos os homens tendem ao mal, sobre esse ou aquele aspecto. Então, não ficar criticando demais, faltas graves, sim, mas que acontecem na vida.
Outra coisa é o modo como eles publicaram o pecado com descrição. Isso não se faz, é uma coisa muito degradante, né? A igreja proíbe, por exemplo, livros, filmes que fazem descrição do pecado, como se todo mundo fosse repudiar esses pecados. Não, pelo contrário. A descrição do pecado excita mais a pecar. Aquele que ouve, aquele que lê, né? É uma excitação ao pecado. Então esse vídeo é péssimo porque descreve as coisas horríveis, né? Que é uma coisa reservada. Se um padre sabe de uma coisa, se a pessoa tem que se acusar diante do juiz ou diante de um padre de detalhes, aquilo fica oculto, fica reservado, não se fica publicando essas coisas. Então é uma difamação muito grave, muito grave. Então Dom Tomás aqui vive no Brasil, mas conhece Dom Williamson. Dom Williamson então procurou ajudar um pouco esse padre, mas ele vive não vive publicamente, não é? Se ele falhou, se arrependeu, se converteu, então é muito grave. Então as pessoas que nos conhecem, que saibam essas coisas, que procurem explicar aos seus amigos, seus familiares, porque a mancha ficou muito feia para Dom Tomás, pessoalmente, como se estivesse acobertando o pecado. Isso não é acobertar o pecado. Tá? Isso é um caso de uma pessoa que cometeu uma falta, infelizmente foi sabido publicamente que não deveria ir para o público, mas sabemos que a pessoa se arrependeu, não vive mais, vive recolhido como Santa Maria Madalena vivia recolhido no final da vida também. E, por exemplo, aqui a Sagrada Escritura não diz, por exemplo, os pecados de Santa Maria Madalena. Ela é conhecida publicamente como uma mulher perdida. Mas o que ela fez, o que ela não fez, como é que fez, a quem ela seduziu, de que maneira seduziu, isso não se fala isso. A Sagrada Escritura não diz e certamente as pessoas não ficam comentando essas coisas, trazer ao público. Isso é muito deprimente, acaba com a reputação de alguém. Todos temos direito de ter reputação. Então, pecados cometidos não publicamente têm o direito a continuar a não serem publicados. Hoje o que se faz na televisão é muito grave. Eles difamam a vida das pessoas. Pessoas que não tinham direito de saber da vida particular do outro. A televisão não é polícia, não é investigador de vida dos outros, não é? Então, é muito grave o que fizeram. Eles vão ter que retratar diante de Deus para serem perdoados. Eles têm que desmentir tudo que fizeram, né? A fama má que está circulando por aí. E então, todos que virem esse pequeno vídeo, né, procurar transferir para as pessoas entender melhor que a mancha ficou muito grave na reputação desses padres, desse padre e desses bispos, né? E também das pessoas que seguem o mosteiro, né? Os parentes, vocês estão nesse lugar aí que tem esses padres sem moral, esses bispos sem moral. Então, rezemos, peçamos a Deus que tenha pena desses que fizeram isso conosco e procuremos não ficar apavorados, não ficar achando que é verdade. Então, a verdade é essa, né? Mesmo antes desse esse vídeo ser feito, não se convinha falar sobre esse caso. Mas já que foi difamado, deve-se explicar o que aconteceu, para não ter uma ideia errada dos fatos. Então, que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.